Boa noite a todos. Agora vamos começar, né, de verdade, que já são 8h30. Eu já agradeço a todos pela presença, né? Queria que essa noite nós estivéssemos juntos todos lá na Casa Espírita Reencontro, né? Recebendo um abraço. Geralmente de segunda-feira, né? A Dona Clarice está lá recebendo todo mundo com a sua equipe. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Eliane. Mas, né, devido às circunstâncias, né, não só respeitando as leis também como a saúde e a vida, nós encontramos esse jeitinho de nos encontrar. Lembrando que todos os dias à noite, através do Facebook, às 9 horas, nós temos o nosso Evangelho e as nossas vibrações que vocês podem acompanhar aí. Oi Solange, boa noite, bem-vinda. E assim a gente consegue dissipar o Evangelho, né? Dar um pouquinho do que nós somos lá na Reencontro, né? De atenção, falando do Evangelho, falando de Cristo, com alegria. E essa noite não é diferente, né? Então nós agradecemos a Deus, né? A oportunidade de estarmos aqui. Assim como nós agradecemos também ao Mestre Jesus por ter nos dado essa morada sadia que nos serve, né? De casa e escola. E nós pedimos essa noite a todos os bons espíritos, os nossos mentores, que traga para dentro dos nossos lares, ou onde quer que a gente esteja, muita luz e muita paz. Que no Evangelho da noite, hoje, a gente consiga não só entender, mas também como colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Lembrando que hoje eu vou falar do 20º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, Nilda, e que fala dos trabalhadores da última hora, né? E no 5º item fala dos obreiros do Senhor. Esse tema foi sugestão da nossa querida Débora, né? Que, como ela disse, esse tema, no momento em que nós vivemos, é muito oportuno. Então eu vou ler um texto aqui, primeiro uma parte, né, contida no nosso Evangelho, e se vocês puderem, tentem imaginar tudo que nós estamos passando, porque a gente está se perguntando assim, né, o porquê de tudo isso, né, e onde eu me encaixo, porque acho que já está na hora da gente pensar, opa, estou vivo até agora, né, alguma coisa tem, né? Então vamos lá. Os obreiros ou os trabalhadores da última hora. Chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referente à transformação da humanidade. Felizes serão os que estiverem trabalhando o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor na sua vinda encontre a obra acabada. Olha só. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubeste calar as vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Essa é a primeira parte contida neste capítulo. Porém, eu tenho um texto aqui de muita reflexão. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Monteiro. E que nos traz algumas explicações sobre este capítulo. Tá aí também para que a gente consiga refletir, como eu disse agora há pouco, o que eu estou fazendo aqui, né? Nossas ações, muitas vezes, elas são não somente a expressão exteriorizada de um conhecimento vazio de convicção, sem emoções verdadeiras que dariam ao nosso discurso uma expressão de confiabilidade desta convicção. Não somos convincentes, na verdade, pois não há ainda internalização dos ensinamentos, somente as informações contidas no Evangelho, porque isso cabe a nós, né? Os ensinamentos e a forma com que deve ser seguida está lá, mas depende da gente seguir, né? Precisamos refletir sobre o que representa ser um obreiro do Senhor, né? Um trabalhador. O significado da palavra obreiro, no caso, é trabalhador, né? Ou seja, aquele que realiza uma obra, que transforma, etc. Será que temos sido, gente, obreiros ou simplesmente um executor de tarefas? Porque a questão é, será que o que a gente faz é
pelo simples fato de ter medo da morte, ou ter medo do purgatório, do inferno, do umbral, ou será que é alguma coisa que vem de dentro? Será que a gente só está executando uma tarefa, como por exemplo numa empresa, né? A gente tem que fazer, senão a gente não recebe. Ou será que a gente está fazendo porque é o que a gente sente que é certo, ou pelo que simples fato de gostarmos, né? Para sermos transformadores, precisamos estar impregnados de confiança e boa vontade no que queremos realizar. Executarmos tarefas além do que se espera de nós. Pensando no trabalhador na seara do mestre, mais ainda se espera de nós na condução das nossas ações como cristãos verdadeiros, impregnados do sentimento de caridade, do amor em ação, do anseio de ser um transformador, um mobilizador do bem. Por exemplo, na parábola do Senhor da Vinha, né? Jesus falou sobre vários grupos de trabalhadores convidados ao trabalho ao longo de várias horas do dia. Todos foram contratados pelo dono da vinha com a promessa de salários de valores iguais, independente do horário da contratação e início do serviço do campo. Tá? Eu estou falando assim um pouco mais simples do que é o nosso capítulo. No entanto, ao final do dia, ao receberem o pagamento, houve vários questionamentos daqueles que começaram suas tarefas na primeira hora do dia, sentindo-se, lógico, injustiçados por terem trabalhado por mais horas do que aqueles que só foram contratados na última hora. Há muitas interpretações a respeito dessa parábola. Observo por vezes que a interpretação se detém tão somente ao aspecto material do pagamento pelo serviço prestado. Justifica-se, por exemplo, que o que trabalharam apenas a partir da última hora teriam oferecido um serviço de melhor qualidade e, por isso, eles teriam merecido um pagamento de igual valor. Teria sido mais eficiente. Mesmo aqueles que dizem de o trabalhador daquela primeira hora ter sido desperdiçado em alguns momentos. Por isso precisaram trabalhar mais para merecer o mesmo salário dos outros. Só que eu penso o seguinte, que a gente pode, né, o meu entendimento deste capítulo, né, de uma forma bem expressiva, mas por vezes não muito externada, né, uma coisa que a gente não percebe tanto ali ao se interpretar essa parábola. A gente precisa entender esse significado de salário não só pelo aspecto material, mas sim e também principalmente pelo aspecto espiritual. Se a gente, por exemplo, substituir esse termo salário por recompensa, teremos uma visão melhor da mensagem que Jesus veio nos oferecer com esta história. A recompensa é a nossa vitória sobre nossos vícios, nossas ambições, nossos afazeres inúteis. É alcançarmos a nossa reforma íntima com a transformação moral e espiritual. É verdadeiramente assimilar e internalizar os ensinamentos do Mestre no nosso grande íntimo. É promover o encontro com a grande luz que brilha por nós, e em nós também, né? Sem que percebamos na maior parte do tempo em nossas vidas. Essa passagem do Evangelho nos faz lembrar que quem chegou agora, né? O importante é levar a palavra do Evangelho para frente. Exatamente. O salário é o encontro com o reino de Deus em nós, independente do tempo que abracemos a essência dos ensinamentos do Mestre, como mola propulsora de nossa jornada terrena. A recompensa é a mesma para todos nós. Encontrar-nos todos no mundo celestial em algum momento da nossa eternidade. Ou seja, pensamos bem, né? Seria, de repente, se pensarmos materialmente, que seria desleal, né? Por exemplo, eu receber, sendo que eu cheguei por último, mas a questão é como se trabalha. Nós estamos vendo muitas pessoas indo embora, né? E muitas pessoas chegando também, né? E a gente fica pensando no que nós promovemos aqui, o que nós deixamos aqui verdadeiramente. Nesse momento nos faz pensar e até correr o mais rápido que a gente consegue para fazer as coisas de forma justa, no mínimo, né? Honesta e verdadeira. Porque a gente começa a perceber que de repente nem oportunidade de dar tchau a gente vai ter.
Né? E a questão é, a gente vai ficar com aquela dúvida ou até mesmo uma lição. Será que eu estou fazendo certo, né? O quanto tempo eu perdi por isso? Ora, pois, né? Como dizia Chico Xavier, a gente não vai conseguir voltar atrás para refazer tudo de novo. A gente pode começar de agora. A gente pode rever as nossas atitudes, qual que é o nosso papel na humanidade hoje. A gente já sabe que a gente veio aqui com um propósito, né? Muito que provavelmente, ou quase todos, né? A certeza é que nós tivemos algumas falhas no passado e estamos aqui hoje diante disso tudo, dessa turbulência, para que a gente consiga aí passar adiante nessa nova fase. Este momento será diferente para cada um, pois depende unicamente de como promovemos essa nossa jornada de evolução. Quanto mais e melhor nos dedicarmos ao trabalho na seara do Senhor, mais célere será a nossa ascensão. Menor será o período dedicado ao trabalho na vinha. Vocês entenderam? A questão é, por exemplo, se nós chegamos na Terra com um tempo pré-determinado e dentro desse período nós cumprimos essa nossa missão, nem sempre, né, não é uma regra básica, nem sempre se faz necessário que permanecemos aqui durante muito tempo. Então não adianta compararmos uma pessoa que vive 80 e uma pessoa que vive 30 ou 40 anos, né? Cada um vai trabalhar de uma forma dedicada a este período, né? Alguns precisam de mais tempo para efetuar coisas maiores ou até menores dentro do seu tempo, ou aqueles que num curto período de tempo era o que realmente necessário fazer, né, na sua missão aqui na Terra. Também podemos acrescentar a esta reflexão que todos nós já estivemos trabalhando por algumas encarnações, né? Certamente já prestamos serviços na vinha por várias vezes ao longo de nossas várias experiências. Somos trabalhadores de todas as horas e neste momento de nossas vidas estamos mais conscientes, mais maduros espiritualmente, porque a gente já consegue entender o porquê a gente está aqui, né? Mais ou menos, né? Já passamos por várias fases do processo de evolução e estamos cada vez mais perto da meta esperada para nós, espíritos em evolução. A Débora está falando aqui, as recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na Terra. Se faz disso uma grande verdade, né? Eu acho que a gente está voltado tanto para o plano material, acho que parece que tudo que a gente faz é para alcançar alguma coisa aqui na Terra e parece que em um determinado momento a gente esquece da nossa verdadeira vida, né? Porque a gente corre muito atrás do dinheiro, atrás do emprego, atrás dos suprimentos, atrás das nossas necessidades básicas ou até supérfluas, e a gente acaba se esquecendo, né? Eu estava ouvindo agora há pouco ali a música do Vansan, que ele fala assim, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. E às vezes parece que para falar com Deus a gente tem que fazer um ritual, né? Deitar na cama, se ajoelhar. E a gente consegue viver de uma forma, acho que tão mais simples, fazer as coisas com desinteresse. É lógico que a gente tem que pensar, né? Que a gente quer alcançar ali uma evolução moral e espiritual e trabalhar em cima disso, mas como um objetivo, né? Mas não como uma ganância. Eu acho que a vida de repente poderia ser muito mais simples se nós não complicássemos tanto ela. Mas eu confesso que de certa forma é muito difícil para nós, né? Alcançaremos o momento da recompensa sim, depois de completarmos o nosso trabalho nessa vinha. Seja em que momento for o atingimento da nossa meta, mas conscientes de termos trabalhado todos, desde a primeira hora até o último momento, podendo este ser diferente para cada um de nós. Eu peguei um gole de água porque estou meio engasgado. Ai, ai. Podemos nesse dia dizer, como o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, quanto a mim já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Eu extraí esse texto do livro Evangelho e Amor, é o segundo livro que fala sobre reflexões evangélicas, tá? Da Elda Avelina. E eu tenho mais um comentário aqui, também extraído do nosso capítulo do Evangelhos, do Evangelho, que é do Espírito de Verdades. Gente, isso foi escrito em 1862, tá bom? A Débora fala que os postos mais difíceis na grande obra da regeneração serão confiados a quem não recuar perante as tarefas. Exato. Ó a Cris falando, desapego de bens materiais, lição difícil, mas é necessária. E aí o Espírito de Verdade fala assim: mais infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão, graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá, por que pedes graça se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recustaste a lhe estender as mãos, e se amargastes o fraco, em vez de o socorrer. Por que pede graça se procurardes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação dos vossos orgulhos? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tende a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é a esse que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. São palavras duras, mas são verdadeiras. A gente entende a religião como um refúgio, né? É como uma mãe carinhosa para nós. Mas às vezes ouvir uma palavra um pouco mais dura nos coloca num lugar. Aqui ele nos diz que não adianta pedirmos, né, na hora do arrebate, vamos dizer assim, quando estivermos no leito de morte, pedir graças a Deus, pedir para que eles nos socorram e nos livre das nossas mazelas, nossas dores, as nossas aflições. Isso não acontecerá por milagre, porque nós tivemos uma vida inteira pela frente para trabalharmos isso. A questão é que nós estamos perdendo tempo, e ele nos alerta aqui. É uma pena daqueles que retardam o seu tempo na terra, né? Disseminando o que na realidade deveria ser prioridade. A questão é que a gente não consegue, como a Cris falou ali, de desapegar não só das coisas materiais, Cris, mas também dos vícios que nós temos. A gente não consegue se desligar das pessoas, a gente não consegue se desligar do nosso lar, a gente não consegue se desligar do nosso carro, a gente não consegue se desligar da novela, a gente está preso a tudo nesse planeta. E de repente a gente está doente, e passa 2, 3 dias, de repente a gente está entubado, e daqui a pouco a gente nem mais aqui está. E aí quando eu chegar do outro lado, eu teria a noção plena do tempo que eu perdi aqui. E aí eu vou começar a lembrar das pessoas que estavam do meu lado. Muito provavelmente porque serão elas as pessoas mais importantes da minha vida. Aí eu vou lembrar que eu não dei valor às pessoas, que eu não ajudei quando eu poderia ter ajudado, que eu não acolhi, que eu não estendi o braço, mesmo quando eu podia, quando eu não quis dar, tendo mais do que eu tinha. Essas coisas pesarão muito e não haverá milagre.
Eu não serei beneficiado porque Deus é justo e bom. Muito provavelmente Ele me dará outra oportunidade. Mas lembramos, será igualzinha essa. Eu estarei ao lado de pessoas, na situação certa, para que lá no fim, né, de mais um ciclo, eu esteja ali com sentido de dever cumprido. A Edileuza está falando que plantar às vezes é fácil, mas o semear e colher nem todos conseguirão chegar até o final. E é verdade, porque nós temos uma terra fértil para isso, nós somos cercados de oportunidades diariamente. Só que aí a gente às vezes não tem aquela paciência de fazer aquele cultivo, né? E não sendo assim, a gente acaba não colhendo o que a gente gostaria, né, de colher, né? A gente colhe tudo que a gente planta, né? De certa forma a gente sempre planta alguma coisa ali. Eu verdadeiramente acredito que o que nós passamos hoje é uma grande lição. E nós estamos inclusos nisso, né? Muito provavelmente, algumas décadas para frente, nós veremos tudo isso no livro de história. E nem mais sentiremos a dor que estamos sentindo hoje. Mas a questão é que isso tem que servir de lição para nós. Nós temos que fazer o quanto antes. Nós temos que começar de agora, correndo, a fazer tudo da melhor forma possível. Falar para as pessoas que você ama ela de verdade. Pedir perdão se for necessário, né? Tentar se entender. Às vezes perdemos nosso tempo com pequenas coisas. Vamos pôr em prática tudo que aprendemos, segundo a Neide. E a verdade é essa. Nós já temos os ensinamentos, a gente precisa conseguir colocar em prática. Eu sofro muito com a minha ansiedade, com a minha impulsividade. É uma coisa que a gente precisa controlar. Às vezes a pessoa fala ou acha que pelo fato de sermos religiosos, nós estamos já evangelizados. Muito pelo contrário. Essa é a nossa busca constante. Os obreiros e trabalhadores do Senhor estão ali trabalhando isso. Não só eles, mas também num campo, junto com irmãos de iguais. E a gente consegue colocar isso adiante através dos ensinamentos do Mestre e através dos exemplos deles a gente tem que ser exemplo também. A Paty fala que concorda, a vida seria muito melhor se conseguíssemos deixá-la mais leve, simples, sem desesperos. Não com dependência de apego material, o que temos visto e fazemos quando não temos o aprendizado que nosso Mestre nos deixou. Vem sendo feito diariamente por muitos. A sensação, sem perceber, minamos nossa força para a paz espiritual. São bonitas as palavras da Paty aqui. A gente está em cima da hora, né? Falta pouco menos de 10 minutos. Eu espero que todos vocês tenham entendido um pouco desse capítulo do Evangelho e tentar assimilar ele tudo ao que tem acontecido para nós na atualidade, né? Nós estamos passando por momentos difíceis, sim, né? Mas em algum momento da história, a gente teria que passar por coisas de que, como eu posso dizer, nós jogamos para o ar. Na história dos tempos, nos livros de história, nós vemos muitas atrocidades que ocorreram durante um longo período de tempo. Nós fomos agressivos com os nossos irmãos, nós somos agressivos com a natureza, nós somos agressivos com Deus, nós somos super agressivos com Jesus. Em algum momento, nós somos muito agressivos com nós mesmos. E isso foi criando-se uma atmosfera muito pesada sobre nós, sobre o nosso planeta, né? E de certa forma, chega um momento, né, que Deus nos dá a oportunidade, oi Claudenice, de consertar tudo isso. Ou seja, nesse momento, quem é mal continuará mal ou muito provavelmente um pouco pior. Quem tem tendência ao bem tem uma grande oportunidade aí de colocar em prática essa sua bondade.
essa sua vontade de evoluir, entendemos que nós estamos passando por um momento de transição, nosso planeta precisa evoluir e nós precisamos estar fortes para isso, nós precisamos ter um objetivo contrário do que a gente estava pensando que seria o planeta e a nossa estadia nele. E cabe só a nós. A gente não pode mais esperar a vinda de Jesus para que ele transforme e mude o nosso planeta. Ele já veio e faz isso, ele está vivo dentro da gente. As suas palavras são ditas suas palavras ditas há 2000 anos atrás são como se fossem ditas hoje, um pouco antes aqui da nossa conversa. Então ela ainda é muito válida. A gente já sabe que existe um Deus único. Isso foi conquistado. E muita gente deve, aos judeus também, da ideia do Deus único, porque a gente adorava a tudo. E a gente faz isso até hoje, né? A gente adora tudo. Se a pessoa falar que essa garrafa de água vai fazer um milagre na minha vida, eu vou acreditar tão veementemente nisso que muito provavelmente vai acontecer um milagre na minha vida. Mas na realidade é a fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé de que este momento delicado ele vai passar. Ele deixará algumas marcas, às vezes, um pouco muito triste, mas a gente pode ter boas lembranças de tudo isso, né? As pessoas que se vão, a gente pode pensar nelas, no que elas contribuíram para nós, na nossa vida. E a gente tem que viver. A gente tem que seguir adiante, com consciência em tudo que a gente vai fazer, que a gente vai falar. Hoje eu recebi um evangelho da Beth, que depois a gente vai colocar aí, que ela fala assim, de repente, o que você vai falar? Se não for bom, cale-se, né? Fique quieto. E a gente tem a oportunidade, né, de fazer o certo todos os dias. A Shadia está falando uma coisa interessante aqui. Essa guerra veio para acabar com o orgulho e a soberba do homem. Infelizmente, só assim alguns prestaram atenção ao que realmente importa, e o dinheiro não paga. Verdade, nada do que é material, né? Eu acho que eu vou terminar com as suas palavras, Chagas, e eu vou convidar todos vocês aqui, porque já está em cima da hora, a fazer as nossas vibrações, tá? Então quem tiver aí com um copinho de água ou garrafinha de água, ou não tiver, vai lá dar aquela corridinha, e para que a gente possa pedir aí nas nossas vibrações para os nossos bons espíritos. Eu estou bem gastado, energizá-la, tá bom? Então vamos lá para as nossas vibrações. Eu agradeço a todos pela noite de hoje, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu creio que a gente, juntos assim, a gente consegue montar uma egrégora de bons pensamentos. Porque nós estamos aqui numa mesma intenção, de nos melhorarmos, para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas doentes, pessoas doentes da alma e do corpo. A gente pode pensar nos nossos lares, pode pensar no nosso emprego, na nossa família. E quando a gente se junta assim, falando do Evangelho de Cristo, debatendo, tentando entender, procurando uma forma de vivenciar isso da melhor forma possível, a gente está se impulsionando. É como se a gente estivesse entregando um currículo dentro de uma grande empresa, contando que a gente será promovido. Mas, nesse momento, de repente, a gente precisa estar fazendo um curso ali, né? De repente, nesse momento, a gente está estudando, a gente está aprendendo para que a gente consiga lograr êxito até onde a gente quer chegar. Então, nesse momento, a gente entra em vibrações, pedindo para a espiritualidade nos acompanhar neste momento de luz, de paz, com muito amor no coração e carinho. A gente começa a vibrar pelo nosso planeta. A gente pede licença humildemente ao nosso querido bom Deus. Porque às vezes, olhando para trás, a gente parece ter errado tanto, ter perdido tanto tempo, se importado com tão pouca coisa.
e quase nunca agradecemos por tudo que nós já conquistamos. Mas nós estamos aqui novamente, de joelhos, de braços abertos, de mãos dadas um com os outros, para que esse nosso planeta seja abençoado. Nesse momento que para nós é triste, a gente só consegue pedir ao Mestre amado Jesus, o médico dos médicos, que olhe pela nossa saúde. Proteja os que estão sadios, fortaleça aqueles que têm que se arriscar a ir trabalhar, amance o coração daqueles que precisam estar em casa, que cure as dores daqueles que se encontram hospitalizados. Vamos pedir aos bons espíritos que nos ajudem a fazer com que este momento seja bom, para que a gente consiga sentir saudade das pessoas e quando tudo isso acabar, a gente abraçar de uma forma que a gente abraçava, só que diferente, com mais amor, com mais sentido. Nós somos impedidos de estar perto daqueles que gostaríamos de estar, de fazer o que nós gostávamos de fazer. Então só assim a gente começa a pensar em qual é o sentido da nossa vida. Para que estamos aqui? Para os gozos terrenos? Ou são para que nós possamos evoluir, trabalhar este nosso orgulho, as nossas vicissitudes? Vamos pedir aos espíritos benfeitores que acompanhem esses espíritos adoentados do coração, da mente, que tentam diariamente fugir dessas responsabilidades, abençoar aqueles que buscam nos vícios uma saída, abençoar aqueles que chegaram lá no plano espiritual e não encontraram nada do que esperavam, aqueles que se encontram em meio às sombras dos seus pensamentos, aqueles que choram por aqueles que ficam chorando por aqueles que vão. Nós pedimos a Deus que os abençoe do fundo do nosso coração, desejando muita luz, muita paz. Ah, meu querido Deus, perdoa por nossas más atitudes, para que possamos olhar a natureza como uma dádiva verdadeiramente divina, como um quadro pintado por um dos maiores pintores do planeta, e admirá-los, tocá-los com a maior delicadeza do mundo, para que possamos voltar a atenção aos nossos animais e amá-los como Ele nos ama, nos dedicarmos, protegê-los. Nos ajuda, Senhor, a alcançar os nossos objetivos. Ajude, meu Pai, a mantermos a nossa saúde física e mental, que possamos distribuir a todos à nossa volta muita paz, muito amor, muito carinho. Que possamos usar as nossas palavras de uma forma sadia e nos calarmos quando não houver necessidade, quando que formos falar, tiver a oportunidade de não maltratar através das nossas palavras, que possamos nos segurar, abafar esse sentimento de falar o que eu penso sem se importar como isso irá repercutir do outro lado. Nós temos todas as ferramentas. Ajuda-nos, Pai, a construir um bom caminho nesta nossa jornada. Que essas vibrações de luz e paz
alcance todos os lares dos que estão aqui presentes, todos os lares dos trabalhadores da Casa Espírita Reencontro, dos seus amigos, dos seus assistidos, para todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir essas vibrações, que elas recebam esta luz de paz. Nós pedimos aos médicos espirituais que coloquem na nossa água o lenitivo que precisamos para que elas possam ser fluidificadas. Agradecemos, ó Pai, e colocamos agora em pensamento os nossos lares, todos que lá estão, que eles possam receber o amparo e a luz do Mestre amado Jesus. Nós vamos pensar em todos os doentes agora, neste momento, e a gente consiga dar o melhor que nós temos em nós. Vamos doar energia, essa vitalidade de saúde que nós temos a essas pessoas. Vamos pensá-las nela não com angústia ou tristeza, mas com felicidade, para que assim elas possam receber essas energias boas, para que elas possam se curar, que elas possam ter força para sair dessa dificuldade. E nós desejamos isso para nós, para que sejamos fortes, sejamos sadios, verdadeiros, honestos e bons. E assim, muito obrigado, meu Deus, a Jesus. Agradecemos também aos espíritos de boa vontade que, por caridade, se dispuseram a nos assistir nessa noite, para que sejamos trabalhadores nessa seara divina, como cristãos. Não como anjos, mas sim como os trabalhadores esforçados de colocar em prática todo esse ensinamento. Eu agradeço a todos, passei 7 minutos do esperado. Eu agradeço a presença de todos, eu espero que todos estejam muito bem. Um abraço de coração, meu e de todos nós da Casa Espírita Reencontro, da Dona Clarice, do seu Carlos, de todos que recebem vocês lá. Na segunda-feira, a Dona Clarice, na terça-feira temos o nosso curso, na quarta-feira a NET, e todas as pessoas lá, né? O Depoy com a Cida, com a Débora, a Neide assistindo todas as pessoas, a Eliana. Sintam-se abraçados, tá? A Casa Espírita Reencontro continua em funcionamento, olhando por todos vocês. Muito obrigado, obrigado a todos, Giovana, Solange, Genilda, obrigado a todos, tá? Tenham todos uma boa noite, até mais! Neia, muito obrigado, tá? Por tudo. Edileuza, até mais! Tchau, Adelita, muito obrigado. Lindo Evangelho. Tchau, Eli, um grande abraço para você. Beth, Elizabeth, muito obrigado, tá bom? Por estar aqui. Andréia, saudades, viu? Valeu, Genilda. Ó, Cida, muito obrigado. Claudenice, saudades, viu? Fiquem com Deus. Fabrícia, grande abraço, viu? Obrigado, tá, Débora, pela sugestão do Evangelho. Francisco, saudades, viu? Até logo mais. Nossas mãos, e se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Tchau, Vera. Boa noite. Shadia, muito boa noite, tá? Tchau, Neide, muito obrigado. Boa noite. Passa pela dor da força e traz firmeza. Eu vou ir saindo por último para fechar a porta, tá? Tchau, Monteiro, muito obrigado, tá? Pati, obrigado por participar, tá bom? Às vezes como na força e na brandura, como fogo que aquece o frio.
obrigado a todos, viu? Corram para seus amados agora. Maria Cristina, muito obrigado. Daiane, obrigado, tá bom? Volte sempre.